Agora, cara, você tem sido uma referência para muita gente na parte da leitura. Tanto que o tema que eu coloquei, né, é leitura, uma maratona intelectual. Que isso? Que isso, hein? Eu, mano, Filosófico. ó, filosofei aqui. Mas por que eu coloquei isso? Porque eu já vi você falando algumas questões sobre a leitura e fazendo a comparação com uma maratona, né? Mas eu queria que você falasse quais são os benefícios da leitura e você sempre gostou de ler, você aprendeu, isso foi um processo. Como que foi isso? Eu aprendi. Mais uma vez, o meu sogro teve um papel fundamental nisso. Ele que me foi dando o livro. Ele sempre me orientou no início da caminhada, eu ia lá conversar e tal, ele me orientava, ele falava, ó, lê esse livro. Ele tem livro de tudo, né? Porque Tem. Mas é que ele já tem muito tempo de crente, né, velho? Então, Quase a 30 Vanessa, anos. que é uma das primas da Ellen, ela comenta que ela falou, esse negócio de orar em línguas, como não, que é tudo isso ele aqui? tem. Aí ele falou assim, toma esse livro. Bom. É tipo a mãe do Cris com o xarope. Exato, Né? Toma esse- sempre tem um. 30 anos já, cara, que ele tá nessa caminhada, então ao longo do tempo ele foi, né, construindo esse acervo pessoal. Sim. E aí eu chegava, vamos supor, com crise, pô, pastor, eu queria aprender a orar. Orar? Peraí, ia lá, lê esse livro aqui. Ô, pastor, agora eu quero aprender a dizimar. Dizimar? Peraí, lê esse livro aqui. Então ele foi me discipulando através de foi despertando. E, gente, tinha vez que eu chorava, porque eu não entendia o que eu tava lendo. Eu lia 3 páginas Você no não dia. tinha costume de ler? Não, fui começar a ler com 18 anos de idade. Você não falava, pastor, não, me explica. Mas... Sim, chegava lá desesperado, com raiva. Eu lia a Bíblia e falava, não entendia. Eu falava, pastor, sou retardado, não é possível. Não é possível, cara. Tem algum problema, pastor? Aí ele, não, cara, normal, véio. Você tá começando a sua caminhada. Você é um bebê na fé. Você tem que ter calma. E aí eu fui sendo cuidado nesse aspecto, ele foi me orientando e tal. Então começou aí. Começou aí o meu hábito com a leitura, com ali dos 18 anos, por essa fome Tá. de aprender mais sobre Cristo. A segunda pergunta era qual? Desculpa. Deixa eu até voltar aqui. Os benefícios da leitura, Benefícios. né? Ótimo. Então, livros são ferramentas para uma finalidade. Tá. Livros não podem ser um fim em si mesmo. Entendeu? Então, por que você leu? Porque eu li. Não, é pragmatismo isso. É uma mentalidade pragmática, é uma mentalidade da técnica pela técnica. O livro é uma ponte que te leva a um outro fim. Então, nos benefícios da saúde, cara, são indescritíveis. Ajuda na ansiedade, Sim. diminui sua ansiedade, ajuda você no sono, ajuda você a ter um raciocínio melhor, te ajuda a falar melhor, te Hoje, ajuda... Essa questão da ansiedade, você falou. Hoje você acha que é mais difícil a galera parar pra ler com tudo que tem, Sim. acelerando a... Mano, você abre o Instagram, quantas informações passam por segundo diante de sua mente? Não, tem uma pesquisa que fizeram, agora eu não vou lembrar direito, mas tem uma pesquisa que fizeram que eles compararam algo mais ou menos assim. O tempo que você passa no Instagram e no Facebook, se você convertesse isso em livros, você leria um número X de livros. É assim, um número absurdo de livros. Ó, uma criança, o Leandro Carnal fez uma pesquisa num livro chamado O Dilema do Porco Espinho, professor Leandro Carnal, professor da Unicamp, agora não mais, ele tá de âncora não, tá de apresentador da CNN. Ele fala o seguinte, que uma criança de 13 anos de idade no século XXI já recebeu mais informação do que o avô dela recebeu em toda a Que vida. louco. 13 anos. Caraca. Por meio da internet. É uma benção, mas pode se tornar algo ruim. Nossa, mas é bem pesado, né? Porque 13 anos, cara. o que ela mais tá consumindo informação. é algo, né? O que ela tá consumindo é algo... E o livro, ele passou por um crivo, talvez um dos mais rígidos a ser passado, que é o crivo do tempo. Então para e pensa, quando eu sento para ler Agostinho de Hipona, mais ou menos 330, 360 Sim. depois de Cristo ali, mano. São cara, 2000 anos Sim. que o negócio está no tempo e está sendo aprovado pelo tempo. Então eu tenho a oportunidade de sentar com um homem que viveu no ano 350 depois de Cristo. Ó, Então o livro tem esse benefício. Ele é atemporal, ele faz você viajar no tempo, aprender com pessoas que talvez... Eu amo Tim Keller, Sim. eu amo John Piper. E bem provável que eu nunca vou encontrar com esses caras. Entendeu? mas eles te acrescentam... Eles estão lá em casa. Uau. Parte deles estão lá em casa. Eu posso sentar, pegar um livro e ler. Então são esses benefícios. E sempre nessa mentalidade. É uma construção. Os livros que eu leio não significa que são os livros que você deve ler. Tá. Porque eu tenho uma vocação, você tem outra. Sim. Então é isso. E que enxergar fazer que sentido. tudo é pra glória de Deus. Tem um lance que, não sei se você vai concordar comigo, dentro da leitura, o que eu percebo? O brasileiro, e aí eu vou falar o brasileiro porque é a nossa realidade, né? Não sei como que é fora. Mas o brasileiro, ele não, talvez ele não tenha sido ensinado a ler de maneira correta. Porque, por exemplo,
Na época de escola, eu não queria ler Iracema. Eu não queria ler o Curtiço. Memória de Brás Cubas. Nossa, eu não entendia nada. Desespero, Então era aquele trabalho assim que você fala, mano, O que eu tô fazendo aqui? o que você leu? Tipo, lê a contracapa, lê a sinopse. Já era. Porque era um conteúdo chato de ler. Eu lembro que o primeiro livro que eu li, assim, de comer, assim, que nem eu acreditei que eu tinha lido. Eu falei, caraca, li um livro. Foi Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Aí depois, e eu lembro que era uma época que eu trabalhava na rua, então, de boy, né? Então eu pegava um ônibus direto, vestido de guardinha mirim, né? E eu via na banca de jornal e eu falava assim, pô, saiu um novo. Então eu comprei Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias e tal. E foram livros que eu gostei de ler. Legal. Cara, como que você enxerga isso? Porque hoje no Brasil, a galera na escola não lê uma literatura que... O professor não analisa e fala assim, cara, você tem uma pegada para esse veio, lê esses livros. Né? Como, por exemplo, aconteceu no período da tua conversão com o pastor. Lê esses livros. Não, vai todo mundo ler Iracema. Tipo, hoje, e ainda não é nem uma remodificada, né? Não é nem uma... Não, é o MTLH, negócio cru ali, né? não é nem uma NVI. Né? É aquele negócio da época. Então, lê aí. Isso dificulta o gosto das pessoas por ler. Sim. Cara, a gente tem no Brasil hoje analfabetos funcionais. Pessoas que sabem ler, mas não sabem interpretar. As piores coisas do Instagram, cara. Você escreve um texto. Você defende uma parada, a pessoa que defende a mesma parada vem brigar com você porque você escreveu o texto. E aí você fica, mano, você entendeu o que eu escrevi? Porque não é possível, cara. Entendeu? Algumas discussões são tão, usando o termo bíblico, tola, que você escreveu algo que você está defendendo, a pessoa vem defender a mesma coisa que você falou no texto, cara. Isto é, ela leu e não interpretou da forma correta. Então são analfabetos funcionais. Funciona, mas é analfabeto, porque não sabe interpretar. Então sim, quem sou eu para falar isso? Mas eu acho que nós deveríamos repensar o nosso sistema de educação num ponto onde eu levo o adolescente, o jovem, a ler aquilo que ele está passando no momento. Ressignificar. Exato. Porque a gente não pesquisa... Então, boa parte dos nossos jovens e adolescentes hoje estão voltados para a área de programação, jogos, essa parada eles curtem muito. Está muito envolto no mundo online, no mundo virtual. Por que a gente não dá, então, um livro de programação? Um livro de como começou jogos online. Sim. Né? Vai fazer sentido. Exato. E sim, literatura brasileira, literatura no seu contexto geral é muito importante, mas para um segundo momento. Sim. Entendeu? Você não consegue estabelecer o hábito da leitura lendo algo chato, cara. Você vai ter que começar com algo que te dá prazer. Algo que te cativa, algo que queima dentro do seu coração. Então, nesse aspecto, acho que foi por isso que eu consegui desenvolver. Porque era algo que estava queimando meu coração. Queria aprender mais sobre as escrituras e sobre quem Cristo era. E aí aquele era o teu alvo. Então exato. Então eu fui aprender. Entendeu? Fui aprender. Que louco. Só que vamos supor, as Institutas de Calvino. Eu fui ler no ano retrasado. Tô com quase 10 anos de crente, então faz 3 anos que eu li as Institutas. Porque se fosse no meu início da fé, não rolava. Não faria sentido. Nem eu não queria aprender sobre doutrina da eleição. Não queria aprender sobre a perspectiva calvinista de política, de direito. Porque, cara, eu tava começando na fé, velho. Não faz sentido isso. Agora não. Agora eu tô num ponto onde eu tô criando meu edifício teológico, aprendendo a ensinar pessoas, a cuidar de pessoas. E aí agora faz dialogando sentido para você. Aí sim. Então, agora eu leio. Louco. E como que é? Você é muito sistemático? Você conta ali, eu vou ler tanto, depois vou ler mais tanto. Como que é? Você sabe quantos livros você lê por ano? Você se programa para isso? Como que funciona? Sim. Eu sou bem sistemático, cara. Eu sou bem sistemático. Até tem dificuldade de não ser sistemático. Quando eu vejo as coisas não sendo sistemáticas, me dá desespero. Sério? Sou bem sistemático. Com números, assim, contas. Eu tenho planilha de acompanhamento de leitura, fichamento, tudo certinho, assim. Gosto bastante. Então, sim, geralmente eu faço um cronograma trimestral de leitura. Então, geralmente eu abordo no trimestre um tema que eu vou estudar. Então, um exemplo. No mês passado, eu estudei a estrutura de pensamento por trás das religiões ocidentais. Tá. As estruturas de pensamento por trás das religiões ocidentais. Então, fui estudar diversos filósofos, fui estudar Doivert, fui estudar Francis Schaeffer, os caras que trabalham nessa pegada de filosofia, psicologia cristã. Então, durante 3 meses, eu só estava lendo sobre isso. Agora, final de ano, eu tô mais tranquilo, tô
tô relendo O Mundo de Sofia para descansar um pouco a mente. Eu entrei numa vibe dos tempos pra pra cá, por descansar a causa da mente. faculdade. Ô, cara, mas é bom, é um romance, pô. É um menino de 12 anos de idade. Então você tem que saber ler lá, cara. Então, por causa da faculdade, por causa do TCC, enfim. Então eu entrei num ponto técnico, teológico, filosófico muito, muito grande. E aí cansei. Falei, vou dar uma relaxada agora com um romance ali, vou descansar um pouquinho a mente. Quantos livros você lê esse ano? Cara, até o momento não contei ainda. Ano passado foi 54. 54. É, E aí, ano retrasado, 54 também. manteve ali a... Mantive. Vamos ver esse ano, né, com o Theo. Apesar da pandemia eu ter dado uma oportunidade de leitura muito grande. direto eu vejo você postando lá, chegando livros. livros. Eu li bastante. Inclusive tem uma pancadinha de livro pra chegar aí da mentoria. Que legal. Tá pra chegar. E você tem... Você falou que é sistemático, né? Então você tem uma hora específica pra você ler, tipo assim, esse é meu horário, Sim. isso aqui não troco. Sim, tem. Eu criei dentro da minha rotina de trabalho períodos de leitura, porque faz parte do meu trabalho. Né? Hoje faz parte do meu trabalho estudar teologia, porque eu estou produzindo conteúdo teológico. Então, dentro do meu trabalho ali agora, eu encaixei o meu período de leitura e eu foco no meu período da manhã exclusivo em oração, leitura bíblica, meditação, intercessão, período de louvor ali. Quanto tempo você fica mais ou menos? No meu devocional, É, dá em torno de 2h30, 3 horas. No meu devocional. Isso, o seu devocional só voltado Oração, ali, leitura bíblica, intercessão, período de louvor, meditação da palavra. E aí, E aí, no segundo momento, dá em torno de, sei lá, uns turnos de 40 minutos, meia hora, talvez uns 2 turnos aí, que vai dar 1h30 por dia. Vai. Eu vi você falando, você tem um curso na plataforma da mesa, Isso. né, sobre como ler. A arte de ler Arte mais. de ler mais. E aí tem um lance que eu vi você comentando sobre as 40 páginas. Isso. Por quê? Porque tem uma galera que começa a ler Para no e meio. larga. E isso, na verdade, são pessoas que são tendenciosas a fazer isso em várias áreas, né? Isso. Então começa a ler e para no meio, mas Exato. também começa uma faculdade e para no meio, Exato. começa um projeto e para no meio. E como que é esse lance das 40 páginas? Foi um número que eu estabeleci, mas assim, ele é bem flexível, né? Aham. Mas é um número legal que você tem. Então, eu comecei a ler um livro, eu li 40 páginas e vi que ele não é para aquele momento que eu estou estudando. Então, glória a Deus, você vai deixar ele de lado. Só tem que tomar cuidado para não deixar isso se tornar um hábito da sua vida. Porque a nossa geração é extremamente intensa e pouco constante. E entre a intensidade e a constância, eu sempre vou ficar com a constância. Sim. Porque a constância é a longo prazo. Você percebe aquele cara que, vamos queimar, e aí um dia vamos queimar, e depois ele cai. Na mesma velocidade que ele subiu, ele caiu, cara. Sim. Não, gente, puxa, negócio de Deus, cara. E aí envolve pornografia, aí envolve... Os altos e baixos. Então você fica, cara, ontem você tava ali falando que você ia queimar. Então, nesse aspecto, em relação à leitura, também eu sempre prego a consistência e a constância a longo prazo, porque isso vai construir coisas. Sim. Entendeu? Você nunca vê uma casa sendo levantada em 2 dias. E você não vai ver um argumento intelectual, uma construção intelectual sendo construída em 2 dias. Leva tempo, cara. O Jonas Madureira falou pra mim um dia, cara, Léo, estudar envolve suor, sangue e lágrimas. Naquele momento eu tava chorando já. Faltou só o sangue. Então, isso. 40 páginas e basta, mas com sinceridade. Ver se isso não tá se tornando um hábito, né? Quantos livros você leu? Li 60. Nessa prática de 40 páginas e basta? 40 em 40. Não, mano. Não. Sim. Então, não, ser sincero. Pô, não é pra agora. Não é pra agora. Então, tudo bem. Pula, começa o outro, e depois você volta. Eu fiz isso com o Nocaute, eu não li, não. É? Eu comecei a ler e tal, eu falei, mano... Aí eu comecei a ler Kryptonita. Legal. Aí já Kryptonita, deu pesado. melhor. Apanhei Já foi bastante. melhor. Nossa, fui embora. Mas pesado, apanhei bastante. John Bevere é muito... Cara, pesado, muito bom, bom. recomendo. Muito bom. E eu vi você falando também sobre as pausas, né? Quando você tá lendo, você faz algumas pausas e você vai descansar a mente. Isso. E aí, como que é isso? Como que funciona essas pausas para quem tá começando a engajar? Depois eu vou pedir para você umas dicas, tudo mais, pra galera que tá assistindo. Mas essas pausas eu achei muito interessante, porque eu vi que você falou que você desliga, né, nas pausas. Como que é isso? Você pode comprar meu curso na mesa, você vai ficar sabendo. Então arrasta para cima. Não, as pausas são pausas intencionais. Então, Tá. tipo assim, a cada 20 minutos de leitura, 5 de descanso. Mais 5 de descanso intelectual. Então não adianta, acabei de ler, pô, cara.
Deixa eu abrir aqui meu Instagram aqui pra eu ver. Não, mano. Isso aí vai exercitar sua mente. Então, é descanso. Você tá trazendo informação. Exato, eu paro por 5 minutos. Eu vou remoer, eu vou ruminar, mastigar novamente o conhecimento. Então eu sento, ou vou lá, eu sempre lá em casa, tipo, lavo uma louça, vou brincar com os cachorros, agora no caso, atualmente, pego o Theo e tal, alguma coisa que faça eu desligar e ruminar, mas fazendo um serviço manual também para mudar o contexto, descansar o foco da vista, é muito importante também fazer isso, e são extremamente necessárias, porque é nesse período que você aprende. Mentiram para nós, que até uma série que a gente tem na família Desascope, de que ler e aprender é decorar. E não é. Ler Tem nada a ver. e aprender é assimilar. Mano, 90% dos livros que eu li, eu não decorei nada, mas eu assimilei o conteúdo. Então, eu posso citar uma fórmula matemática para você, exemplo, uma fórmula de Bhaskara, né? Cita aí. Hã? Mentira. Não, a fórmula de delta eu lembro. Delta é igual a B2 elevado ao quadrado dividido por 4AC. Tá certo isso aí? Né? Delta. Tá certo? Fórmula de delta é algo em torno disso. Depois vocês podem pesquisar. Não lembro. Então, mas assim, Mas é a decoreba. onde eu uso essa parada? É. Essa parada? Não tem lugar, velho. E aí a questão da assimilação é completamente diferente. Não, porque acontece, eu li ali algo, então vamos supor, o John Piper escreve Em Busca de Deus, a Teologia do Prazer. Tá. Ele fala que nós vamos estar glorificando a Deus de forma perfeita quanto mais eu estiver me deleitando nele. Uau, Então naquele momento eu parei. Quais são os momentos que eu consigo deleitar ainda mais em Deus? que louco. Já era, assimilei o conteúdo. Aham, Eu aplico isso no meu dia a dia. que louco. Então, assimilação. Então você tá lendo o John Bevere. Sim. John Bevere, os caras falam, né? Kryptonita. Pô, legal. A gente pode decorar algumas páginas dele, mas a pergunta é como você assimila, aplica, puxa do livro. Imagina que, né? É que a gente tá com a Bíblia. Mas puxa isso aqui e fala, cara, aqui dentro. Como é que eu coloco isso no meu dia? Já era. Não Então, é só assimilação. Não são só Não páginas. é decorar. Eu preciso viver isso. Você pode decorar o negócio e não mudar nada da sua vida. Então você assimila o conteúdo. Não é decorar. Porque os caras falam, acabei de ler e não lembro de nada. Mas você não vai lembrar no sentido de decoração. Sim. De decoração? Decoração não. De decorar. Decorar. Decoração é decoração. Né? De decorar. Você vai lembrar no sentido de assimilação. Sim. Você apreendeu o conteúdo em você. E o livro Kryptonita, eu recomendo demais, porque ele é muito isso, né? É muito da assimilação. Então ele começa falando sobre um assunto, aí ele fala, agora para. Dá uma descansada. Anota aqui sobre isso que eu ele falei. foi escrito desse jeito. Quais são o John os Bevere pontos, fala no início, eu lembro. É muito assim, muito pontuado. Quais são os pontos que você entendeu que, Isso. olha, para você faz sentido, anota e faça essa oração. Muito bom. Né? Então você tem a opção de ler numa pancada, ou você fala, não, vou com calma. E aí Isso, você vai exato. lendo um e fala, e aí? Eu lembro. Ele escreveu lá no início, que até ele indica que seja lido em 6 meses. Né? Sim, sim. Eu acho que é muito longo, mas ele é o autor do livro. Ele é o John Bevere. O que eu vou falar, né? É.